Sabe aquela cena? Meio da noite, a criança acorda molhada, aí tem que trocar a cama toda, o sono já era e a paciência... Bom, a paciência vai junto. Para muita gente que cuida de criança, essa situação é super frustrante e se repete bastante. Hoje, a gente vai entender direitinho por que o xixi na cama acontece e qual o melhor jeito de lidar com isso. Sabe, sem criar vergonha e o mais importante de tudo, sem punição. É exatamente essa pergunta que fica martelando na cabeça no meio da madrugada, não é mesmo? A frustração é super real. Às vezes parece um ciclo que não tem fim. Lençol molhado, noite mal dormida, um baita sentimento de impotência. Mas olha, a resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga tudo isso. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é uma mudança de perspectiva. O que muitas vezes parece um problema de comportamento, na verdade tem a raiz lá na biologia. Não é culpa de ninguém, é simplesmente o corpo amadurecendo. É muito comum a gente ouvir ou até pensar que xixi na cama é preguiça, ou que a criança está fazendo birra, que falta esforço. Mas a verdade, e a ciência confirma isso, é que se trata de uma fase do desenvolvimento. O corpo ainda está aprendendo. A criança simplesmente ainda não tem controle total sobre isso. Para que as noites sejam secas, o controle noturno da bexiga depende do amadurecimento de 3 fatores biológicos que são essenciais. E o detalhe é, os 3 precisam estar funcionando em total sincronia. Vamos entender como isso funciona na prática. Primeiro, o corpo precisa produzir um hormônio, o antidiurético, em maior quantidade à noite. Ele que avisa os rins para diminuírem a produção de urina. Segundo, a bexiga em si precisa ter tamanho suficiente para segurar a urina da noite toda. E terceiro, o cérebro precisa ter desenvolvido a habilidade de despertar quando a bexiga manda o sinal de que está cheia. Se um desses 3 pontos ainda não estiver 100%, o acidente vai acontecer. É involuntário e, na verdade, esperado. E é justamente por não entender essa parte da biologia que muitos adultos acabam cometendo alguns erros. Muitas vezes com a melhor das intenções, mas que, no fim, causam um dano real para a criança. Frases do tipo "você já é grande para isso" podem até parecer um incentivo, mas o efeito é o contrário. Elas acabam gerando vergonha e ansiedade por algo que a criança, de fato, não consegue controlar. E sabe o que é pior? A ansiedade pode até agravar o problema. E essa aqui, de novo, dita com aquele tom de decepção. Essas expressões ensinam para a criança que ela é uma fonte de frustração. Em vez de ajudar a resolver, isso só faz com que ela sinta culpa e comece a esconder o problema em vez de pedir ajuda. Então, o ponto crucial é este. Punir uma ação que é involuntária não é só ineficaz, é prejudicial. Não ensina a criança a controlar a bexiga. Só serve para destruir a autoestima e abalar a relação de confiança com quem cuida dela. Certo. Então qual é a maneira certa de agir? A boa notícia é que existe uma abordagem que é prática, calma, sem drama e que apoia a criança, ao mesmo tempo que preserva a sanidade de todo mundo em casa. A base de tudo está em uma mudança de mentalidade. Foi um acidente? Não foi um crime. Cada noite de xixi na cama deve ser tratada exatamente como o que é, um pequeno acidente que precisa de limpeza. Simples. Esse pensamento muda todas as ações que vêm depois. E o que falar na hora? O ideal é algo curto, neutro e direto ao ponto, tipo, aconteceu, vamos limpar. Sem sermão, sem olhar de reprovação, sem longas conversas de madrugada. Só ação prática e apoio. Vamos para a parte prática, então. Primeiro, ajustar a rotina. Diminuir os líquidos 1 ou 2 horas antes de deitar e garantir aquela última passadinha no banheiro é fundamental. Segundo, proteger a cama. Uma capa impermeável no colchão e lençóis extras já separados facilitam a troca e diminuem o estresse. E terceiro, envolver a criança, mas de um jeito positivo. Pedir para ajudar a colocar o lençol sujo no cesto, por exemplo, ensina responsabilidade sem gerar culpa nenhuma. É muito importante saber que, embora a maioria dos casos seja só parte do desenvolvimento normal, existem sim alguns sinais de alerta. E se eles aparecerem, é importante conversar com o pediatra. É bom ficar de olho no seguinte: se a criança sente dor para urinar, se precisa ir ao banheiro muitas e muitas vezes durante o dia, se tem escapes de xixi durante o dia também, ou se, depois de um longo período já sequinha, ela volta a ter escapes com frequência. Outro ponto de atenção é o ronco muito alto ou um sono extremamente pesado. Tudo isso pode ser sinal de outras questões, como uma infecção, apneia do sono ou até constipação. No fim das contas, a mensagem principal é esta. Esse processo todo é sobre amadurecimento, não sobre treinamento.
Ter paciência e criar uma rotina de apoio e tranquilidade vai ser sempre muito mais eficaz do que qualquer tipo de pressão ou castigo. E se tem algo que a criança precisa ouvir, é exatamente isto. Você não está fazendo nada errado. O seu corpo ainda está aprendendo. Uma frase simples assim preserva a autoestima, diminui a ansiedade e, por consequência, pode até ajudar a acelerar o processo natural de amadurecimento do corpo. O caminho é o apoio, e não a pressão.